boa noite para você que acompanha a Rede Vida de televisão. Nós começamos mais um programa Frente a Frente, direto dos nossos estúdios da Rede Vida em São Paulo. Hoje nós temos a honra de receber Ricardo Patá, ele que é presidente da UGT, a União Geral dos Trabalhadores, e presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. O Ricardo também integra o PSD, a Executiva Nacional do PSD, e lida com os movimentos dentro do partido, e também integra o LIDE Trabalho, o grupo de líderes empresariais fundados por João Dória, com diversos núcleos, e o Ricardo integra um desses núcleos. Ricardo, obrigado por aceitar nosso convite, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar aqui na Rede Vida e com um jornalista muito antenado, que é esse Hugo Flávio. Rocha, Hugo Rocha, pelo amor de Deus. É que você confundiu com o Flávio Rocha daqui. Eu estava confundindo. Essa entrevista com o Ricardo Patá pode ser revista no youtube.com/Rede Vida Informação e no Rede Vida Mais, no sábado às 17h30 e domingo às 21h15. Ricardo, temos temas muito interessantes e importantes, não só para o empregado como para o empregador durante essa nossa conversa aqui. E um tema que domina as manchetes dos jornais recentemente é a famosa escala 6x1, né? É uma briga dos sindicatos acabar com essa escala, os empregadores não querem acabar com a escala, e eu queria que o senhor nos situasse sobre esse momento e o que isso representa. Era bom contextualizar, porque senão o pessoal pensa que caiu do céu. E, ultimamente, uma questão tão emblemática. Nós temos que lembrar que todas as grandes lutas sindicais, desde o 1º de maio, que aconteceu muitos e muitos anos lá em Chicago, e, por incrível que pareça, o único país que não comemora o 1º de maio é os Estados Unidos. O mundo todo comemora o 1º de maio por conta da luta, naquele momento, para a redução da jornada, que queriam já reduzir, porque a jornada era muito extensa. Como no dia 8 de março, Dia da Mulher. É uma história até muito triste, que as mulheres queriam reduzir, que eram jornadas de 16 horas, jornadas absurdas que ocorriam. Aí os empresários daquele tempo, o que fizeram? Puseram fogo onde elas trabalhavam e morreram várias mulheres. Por isso que existe o Dia da Mulher. No Brasil, a primeira grande luta para a redução da jornada foi em 1917. Foi uma das greves mais importantes do Brasil, 1917. E desde então, o movimento sindical sempre se organizou no Brasil e no mundo pela redução da jornada. No Brasil, em 1988, você não tinha nascido, muito jovem que é, na Constituinte Cidadã, como chamam, foi reduzido de 48 para 44 horas. E naquele momento já estavam pleiteando reduzir para 40, mas não se conseguiu. Na terceira oportunidade que o Temer ocupou a presidência da Câmara dos Deputados, ele nos procurou e dialogando conosco, falou: olha, nós não conseguimos reduzir para 40 horas, mas podemos chegar a 42 e daqui a alguns anos vai para 40 horas. Nós levamos para as assembleias dos trabalhadores, as centrais sindicais, ao próprio GT, e levamos: pessoal, nós temos a proposta de 44, reduzir para 42 e no futuro próximo ir para 40. Podemos continuar a negociação? Aí o pessoal falou: olha, ou é 40 ou é nada. E ficamos exatamente com nada. E continuamos, então, principalmente a partir do começo desse ano, com uma grande campanha, estamos fazendo nas ruas, com todos os sindicatos, movimentos sociais, para que a gente possa diminuir para 40 horas e acabar com a jornada 6x1. Certo. Ricardo, falar de escala 6x1 num tempo em que a gente vê uma automoção cada vez maior dos trabalhos, né? A gente vê uma infinidade de fábricas, principalmente na Ásia, sendo modernizadas, e aqui no Brasil, uma busca constante para a adaptação desses novos trabalhos. Você não acha que essa proposta de reduzir a jornada de trabalho dos funcionários não seria um intuito a mais do contratante, né, o empresário, buscar ferramentas para acabar com os trabalhadores? Forma de contratação dos trabalhadores? Eu acho que não.
É uma questão, na realidade, que vai muito além da atividade capital-trabalho, vai muito além. Nós estamos no século XXI, 2025. Tecnologias extraordinárias, que devemos falar daqui a pouco, aprofundar esse tema, principalmente na área que eu atuo, que é a área do comércio. É impressionante a tecnologia, como ela tem chegado. É o momento de nós repensarmos os valores da vida. Porque nós estamos vivendo jornadas do século passado. E estamos vivendo jornadas do século passado num ambiente de modernidade. Estamos vivendo um momento onde se tem a expectativa das pessoas terem vida. Eu vou dar exemplo. A jornada 6x1, eu sou comerciário, sou funcionário do Pão de Açúcar há 52 anos. O que tem ocorrido nos últimos tempos, além da modernização, é que o estilo de vida das pessoas, ele precisa estar adequado ao momento que nós estamos vivendo. As mulheres que trabalham, muitas mulheres trabalham no comércio. Elas, aqui na cidade de São Paulo, demoram 1h20, 1h30 para ir da casa para o trabalho. E na volta a mesma coisa. Trabalho e volta. Chegam em casa à noite, cansada, o que vão fazer? Trabalhar. Tem uma folga por semana. O que vai fazer? Trabalhar. Eu acho que é uma questão da sociedade. Porque aí o empresário falou, esse custo vai ficar para quem? Para o empresário não vai ficar, pode ficar tranquilo, porque o empresário ele vai repassar o custo dessa ampliação dos valores por conta da jornada, vai para o consumidor. Aí nós precisamos ver com a sociedade, que nós somos consumidores também, se nós queremos uma sociedade onde as pessoas têm a condição de viver, estar com a sua família, viajar. Inclusive, isso pode trazer novos insumos na economia, na área de turismo, área gastronomia, que as pessoas vão deixar de trabalhar, mas não vão deixar de gastar. Então, é uma questão que eu trago para reflexão, de que não é exclusivamente uma questão de concorrência com o mundo asiático, com o mundo europeu, porque a maior parte do mundo já se adaptou a essa nova fórmula. A questão asiática, não, ainda não. Mas a Europa já. A Europa já. Os Estados Unidos também já. Então, por que o Brasil, que é um país tão rico, não tem país no mundo que tem tanto agronegócio como o Brasil? O Brasil talvez seja o único país do mundo que tem 4 safras por ano. Você vai numa parte do mundo, tem uma, no máximo 2, nós temos 4. Minérios como nenhum país do mundo tem. Nós temos o tal do nióbio, em Araxá. O nióbio é o elemento fundamental para as baterias, que é, na realidade, a troca dos carros a combustão por carros híbridos ou elétricos, que é o futuro. O Brasil tem tudo isso e tem um povo maravilhoso. Então, nós precisamos nos adequar. O brasileiro não é vagabundo, o brasileiro adora trabalhar, o brasileiro gosta de trabalhar, mas eu acho que merece ter o seu tempo para lazer, o seu tempo para se qualificar, se capacitar, que, ao meu ver, é um dos instrumentos mais necessários que temos na atualidade. Então, é fundamental que tenha a redução da jornada para 40 horas e o fim da jornada 6x1. É lógico que tem certas atividades que não pode parar de jeito nenhum, mas aí pode ter quadros diferenciados. Quando a jornada diminuiu de 48 para 44, os empresários de plantão daquela época, não, vai quebrar todo mundo. Não aconteceu nada disso. Nós estamos todos tranquilos. Chegou um novo momento, né, de dar oportunidade a todos. Nós não podemos ter um país de castas. Muitos trabalhadores executivos, eles já trabalham menos de 40 horas até. Os bancários trabalham menos de 36 horas. Servidores públicos, na sua maior parte, trabalham. Juízes, Ministério Público, todos eles já trabalham menos. Por que o povo não pode ter acesso à cultura, acesso à educação, acesso ao lazer? Por quê? Essa é a pergunta que eu deixo com aqueles que estão nos vendo nesse momento. Muito bem. Ricardo, você falou sobre essa questão da modernização, né, de várias frentes, e aí eu te pergunto o seguinte, a UGT, os sindicatos, os movimentos, têm se preparado para os novos trabalhos que vêm surgindo, para os empregos do futuro, que talvez alguns deles a gente nem imagine que irão surgir nos próximos anos?
Com certeza absoluta, é uma das maiores preocupações que nós, enquanto o GT e o próprio Sindicato Comercial de São Paulo. As transformações são muito grandes. Eu comentei que comecei a trabalhar no Pão de Açúcar em 1972. A loja que eu trabalhava ainda tem até hoje, que é Namorato Coelho com a Teodoro Sampaio. Naquela época, tinham mais de 1.000 funcionários na mesma loja. Hoje não tem 400. Essa modernização tem trazido realmente uma transferência de mão de obra muito grande de várias áreas. Hoje a área mais requisitada é a área de tecnologia, a área de logística. E para essas áreas é importante que nós tenhamos uma qualificação e uma capacitação. A terceira revolução industrial ocorreu há uns 40, 50 anos, ela focou muito na área financeira, bancos, e na área rural, com a mecanização. Houve uma mudança extraordinária. A quarta revolução industrial, ela está instrumentalizada em todas as áreas, todas as áreas, mesmo na área financeira também está sofrendo essas novidades que ela nos traz. E ela foi potencializada no mundo e no Brasil em especial na pandemia. Na pandemia apareceram mais ainda os aplicativos. Na cidade de São Paulo, antes da pandemia, tinha 100.000 motoboys. Hoje tem mais de 500.000 na cidade de São Paulo, ou na região metropolitana. Então, as mudanças foram muito... O e-commerce. O e-commerce hoje tem uma repercussão enorme, inclusive em supermercados. E nós temos hoje, em muitos supermercados, por isso que diminuiu bastante o número de trabalhadores, o caixa sem caixa. Você vai no supermercado, mais de 30% da bateria de caixas não tem mais pessoas. Você faz a padaria já está dessa forma, automático. Então, as mudanças são extraordinárias, não há dúvida. E é por conta dessas questões que nós temos que iniciar. Olha, está mudando muito, e você até perguntou, escuta, mas com a nova tecnologia, será que o pessoal, se vai ficar caro, não vai trazer máquinas no lugar das pessoas? Eu acho que nós podemos até fazer um bem bolado para a sociedade, porque se daqui a pouco nós só tivermos máquina, não tiver mais ser humano, eu quero saber quem é que vai consumir, porque máquina não consome. Nós precisamos ter equilíbrio para isso. Por isso, eu sempre comento que, concomitantemente, com todas as mudanças, e o emprego do futuro, que já é hoje, já tem funções modernas, e tem algumas funções até... porque a longevidade também chegou. Então, uma das funções que tem que não tinha são os cuidadores. Hoje, o que essa função é demandada é uma coisa extraordinária. Muitas coisas novas estão ocorrendo e nós precisamos nos preparar. Por isso que eu digo, eu como presidente, eu preciso me qualificar. Os nossos dirigentes precisam se qualificar. Os empresários precisam se qualificar. E os trabalhadores, mais ainda, e é o que nós oferecemos muitas vezes, num tema que eu acho que é fundamental, que os comerciários de São Paulo fazem há muito tempo, que é o mutirão do emprego. Nós vamos fazer, em setembro, já a 10ª edição, onde vão milhares de pessoas no Vale do Agabaú, buscando alternativas para emprego, mas hoje o mais importante é até que o próprio emprego, porque hoje nós estamos com uma taxa de desemprego baixíssima, né? Isso. É a qualificação para esse emprego do futuro que já é hoje. Eu quero entrar nessa questão da qualificação profissional, mas eu vou deixar para o próximo bloco, porque nós já estamos esgotando o nosso tempo no primeiro bloco, e aí a gente abre o segundo bloco falando sobre isso. Antes de concluir, eu só queria que você dissesse rapidamente como tem evoluído a discussão entre empregadores e sindicatos. Ainda é uma relação tensa como existia no passado? Não, a relação, ela sempre é complicada porque os interesses são divergentes. Mas, mesmo assim, nós temos, sem o diálogo, você não vai para lugar nenhum. Eu valorizo muito, tenho até exemplos que eu acho interessante. Eu estive conversando com o Luciano da Van, dono da Van. O Luciano da Van, por conta da nossa relação e do diálogo, para mim é um dos maiores empregadores na nossa área, tem 22.000 funcionários, é o único empresário da área do comércio que dá o 14º salário. Fui conhecer lá em Brusque, a empresa, e ele me passou uma documentação sobre a questão das vendas da Shen, que vinha da China em aviões
para Cumbica e para Viracopos, e é isentos de tributos, até $50 naquela época, e estava quebrando o emprego. Graças a essa interlocução, eu levei para o governo Lula a necessidade de taxação dos produtos que vinham de forma como dumping, que estava quebrando a empresa. Então, é necessário o diálogo. É lógico que em alguns momentos fica tenso, porque nós queremos benefícios. Nós não queremos, primeiro, deixar muito claro, não queremos quebrar empresa nenhuma. Nós queremos fortalecer a empresa. A empresa fortalecida, ela gera emprego e gera distribuição de renda. Então, a relação, às vezes, é tensa, mas na maior parte das vezes nós queremos a mesma coisa. No caso do Brasil, queremos um Brasil de geração de emprego, de riqueza, de distribuição de lucros para os trabalhadores e que haja mais consumo e mais empresas. Fica bem claro, e isso depois que você relatou que trabalha num dos maiores grupos do país, que é o Grupo Pão de Açúcar, né? E que tem essa boa relação com o Luciano Hang, que é uma pessoa que trabalha, faz tanto pela economia brasileira. Exatamente. Bom, o Frente a Frente, Ricardo, vai para um intervalo rápido e na volta nós continuamos essa conversa aqui com o presidente da UGT, a União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá. Eu volto já. Um novo tempo de construção da paz, do amor e da fé com Papa Leão XIV. Ano Santo Jubilar de Esperança. Rede Vida, o canal da família. Santuário da Vida. Espaço dedicado a Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Santuário para celebrar a Santa Missa, para rezar o Santo Terço. Um lugar abençoado para louvar, pedir e agradecer a providência divina. Lições do Evangelho, escuta da palavra, testemunha de amor. Santuário protegido por Fátima, Aparecida, Rainha da Paz e São José. Santuário da Vida em São José do Rio Preto, porque a palavra de Deus está viva. Aquilo que parecia impossível. Nesta sexta, na Rede Vida, reze ao vivo o Santo Rosário com Frei Gilson. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Um dos grandes evangelizadores da atualidade. Com sua fé fervorosa e palavras inspiradoras, ele conduz esse momento de devoção profunda. Quando alguém te bater numa face, oferece a outra. Porque o que vence a ira do outro é a minha paz. Nesta sexta, às 4h. Volta com o programa Frente a Frente, conversando com o Ricardo Patá, ele que é presidente da União Geral dos Trabalhadores e tem nos esclarecido sobre essas questões do trabalho no Brasil hoje. Ricardo, durante o intervalo eu averiguei que várias perguntas vieram ao senhor relacionadas a essa questão da taxação. As pessoas se beneficiavam de alguma forma comprando produtos vindo da Ásia sem imposto. E aí o senhor acabou de contar que foi um dos que pediram para ter uma taxação. Mas me explica um pouco como foi isso. Não, é importante que a gente esclareça bem. Os produtos, logicamente, que vinham da Ásia, vinham com preços muito mais baixos do que eles eram fabricados lá. Isso chama-se dumping. E, logicamente, para quem compra, se eu posso comprar uma calça por 10, 15 reais, por que eu vou pagar 100 reais, a mesma calça? Só que essa questão que nós precisamos esclarecer para as pessoas que estão nos vendo, de que se fosse continuado essas exportações da Ásia, importações do Brasil, isentas de tributos, mais um ano que ocorresse, muitas empresas, em especial do comércio, iam quebrar.
porque não há como concorrer com esses produtos, porque, é bom deixar claro, eles chegavam a $50, $50 era isento, até $50 era isento, $50 não é pouco. Só que muitos desses produtos, eles eram fabricados e custavam, na sua origem, $80, $90. Eles vendiam mais barato para ganhar o mercado. Ganhavam o mercado, mas quando ganhasse o mercado, muitas lojas e até pequenas indústrias iam estar quebradas. Então, o benefício que era, naquele momento, averiguado, nossa, que bom, está barato, etc., era uma ilusão. Porque, na realidade, as pessoas que estavam comprando barato, mais para frente iam pagar muito mais caro e não iam ter emprego. Então, por isso, nós lutamos para que o nosso país tivesse uma concorrência que fosse leal, porque nós não somos contra, não somos a favor de fechar mercado, não queremos isso, não. Eu acho que tem que ter liberdade, mas desde que as regras elas sejam idênticas, parecidas. Agora, trazer um produto aqui, barato, mas que ele custava mais caro, e com a intenção de quebrar o mercado brasileiro para que pudesse vender mais ainda, isso é muito prejudicial. O Brasil ia ter um problema muito sério. Então, eu tenho muito contentamento, juntamente com a área empresarial, levar para o governo como levamos, sensibilizar o governo e o governo taxar. E a taxação foi menor do que nós esperávamos, precisávamos mais ainda, mas houve já taxação, já é um grande indicativo para manter as empresas brasileiras em pé e, principalmente, os empregos dos brasileiros. Muito bem. No bloco anterior, você falou também sobre a questão de capacitação. Em setembro, vocês vão fazer um mutirão do emprego. Os índices de desemprego no Brasil são baixos e há um grande número de locais precisando de trabalhadores. Mas a grande reclamação que eu ouço em diversos setores é a falta de capacitação dessas pessoas, o preparo para elas assumirem esses cargos, não só em grandes segmentos, mas até os mais básicos, pedreiro, auxiliar, esses pequenos empregos. E eu queria saber o que a UGT tem feito ou a sua visão sobre essa questão de capacitação. Desde que a UGT nasceu, em 2007, um dos pilares que mais focamos é o pilar da qualificação, da capacitação. Isso desde até, inclusive, o ensino médio, fundamental, porque a transformação de um país gigante como o nosso só vai se dar com a educação e a qualificação e a capacitação, em especial a própria educação, não é? Que nós percebemos muita ausência desses elementos nos brasileiros e nas brasileiras, a falta de cultura, não é? Ou acesso a ela, que muitas vezes o brasileiro não tem. Você colocou muito bem, porque tem certas funções. O operador de caixa ganha no máximo R$2.000 na cidade de São Paulo. Se a pessoa não tiver um mínimo de conhecimento de tecnologia, nem precisa, ela não vai ser contratada. Por isso, quando nós fazemos o mutirão do emprego, e com a qualificação, com o Sistema S, com o Instituto Paula Souza, fazemos com o governo do Estado, com o município, é um mutirão, na realidade, para mim, é uma festa de cidadania, né? Que aí conseguimos vagas das empresas, chamamos as empresas, mais de 200 empresas, elas ofertam as vagas, mas às vezes nós precisamos fazer a qualificação, a capacitação sob medida, é como se fosse um casamento, ter o terno específico, porque por mais importante que é o Sistema SE, muitas vezes com essa celeridade que a tecnologia nos apresenta, cada dia, cada momento é impressionante o que se apresenta. As empresas necessitam de certas funções qualificadas que muitas vezes o próprio Sistema S não tem. Então, nós fazemos isso de forma conjunta. Olha, tal empresa precisa, para essa finalidade, que o trabalhador seja qualificado dessa maneira. E o exemplo que eu dei de operador de caixa, que é uma das funções ainda mais numerosas e que, às vezes, a gente não consegue fazer com que as vagas sejam preenchidas por essa ausência. Então, o que combinamos no último mutirão? Aquelas pessoas vão ser aprovadas, moram perto, é importante que a residência do trabalhador seja mais próxima
da empresa e há necessidade de ter essa qualificação para essa finalidade. E assim fizemos, e foi um sucesso o último mutirão de emprego, porque conseguimos que as vagas esperassem a qualificação, às vezes são qualificação de algumas horas apenas, para a pessoa, ela então ser aprimorada a mexer, no caso de um computador, para poder operar a caixa do supermercado. Então é o tema, a meu ver, mais fundamental. Então estamos desenhando que nessas qualificações com as empresas, que o governo participe, federal, estadual e municipal, e dando até um voucher, né? A empresa vai ser até beneficiada utilizando esse novo sistema e empregando as pessoas para essas atividades modernas, e que elas hoje são modernas hoje, amanhã não vão ser mais. É impressionante como aparecem certas situações de busca de certos empregos que a gente nunca ouviu falar. Como eu disse recentemente, o tal de cuidador, que tem uma importância hoje muito relevante. Ricardo, eu queria que você explicasse a relevância e a abrangência da UGT, porque às vezes a gente conversando aqui, o telespectador acaba imaginando que seja uma entidade direcionada só à cidade de São Paulo, mas eu queria que você nos dissesse a dimensão da atuação do seu trabalho. Olha, a UGT, ela nasceu em 2007, da unificação de 3 centrais sindicais, e ela nasceu com 180 sindicatos. Hoje nós temos 1.380 sindicatos, tem crescido muito. Nós nos orgulhamos de representar a base da pirâmide. Eu costumo dizer que os nossos representados parecem os miseráveis do Vitor Hugo, com as suas bandeiras esfarrapadas, e iniciaram um processo de valorização das suas atividades. Nós temos muitos comerciários, a maior parte dos comerciários do Brasil estão dentro da UGT. Nós temos muitos trabalhadores do asseio conservador que limpam a rua, muitas vezes são considerados, ninguém nem vê, são invisíveis, eles cuidam da cidade, cuidam de nós, da limpeza, né? São pessoas muito valorosas que nos orgulhamos de representar. Representamos motoboys. E os motoboys, vai ter agora na OIT, e eu vou falar em nome de todos os trabalhadores do Brasil, sobre trabalhador de plataformas. E esses motoboys, eu estou falando aqui agora, está morrendo um em acidente, às vezes as pessoas não se preocupam com a vida, e a UGT se preocupa, tanto é que nós ajudamos, junto com o Gil dos motoboys, que é o presidente, e na época o Alexandre de Moraes, ele era o secretário dos transportes, na época do Kassab, nós fizemos um primeiro seminário, e lá criamos a tal da faixa azul, você já viu na 23 de maio, que diminuiu muito as mortes dos trabalhadores, ou seja, são funções fundamentais e que às vezes as pessoas não valorizavam. Os motoristas de ônibus, bancários, telefônicos, nós temos dezenas de rurais, servidores públicos. A UGT hoje é a segunda maior central do nosso país, com 12 milhões e meio de representados em toda a nação. Todos os estados têm a bandeira da UGT, inclusive no Distrito Federal. Então, uma central que tem essa interlocução com a base da pirâmide, valorizando a voz dessas pessoas e transformando realmente em verdadeiros cidadãos, que é um dos princípios fundamentais da UGT, que é a cidadania. E é o que nós desenvolvemos e o que nós fazemos. Ricardo, teve uma notícia recente que até me chocou, porque os jovens, bem jovens, a partir dos 10, 12 anos, a molecada começou a criar um apelido pejorativo nos colegas, chamando-os de CLT. Então, aqueles que tinham aquele apelido de CLT eram inferiores. Como é que você vê a valorização do trabalhador, como o seletista, sendo rebaixado à condição de uma situação humilhante para uma categoria, né, para uma parcela da sociedade que vai formar os trabalhadores do futuro, que são, a gente está falando de crianças aí, de 12 a 15 anos, utilizando o termo de CLT como um apelido pejorativo. É preocupante o nosso futuro? Olha, é uma questão que nós precisamos valorizar e ter a capacidade de comunicar esse valor. Em 2017, a reforma trabalhista desfigurou a CLT. Nós precisamos, eu acho que a CLT não precisaria ser desfigurada, ela precisa ser atualizada. Porque a CLT é de uma engenharia, a meu ver, muito capaz e inteligente do Getúlio Vargas. Sim. O Getúlio Vargas, para mim, foi um dos maiores visionários presidentes do nosso país.
E ele criou no sentido de dar a segurança a todos os trabalhadores dentro da CLT. É lógico que a CLT tem mais de 70 anos e tem funções lá colocadas não existem mais, isso não há dúvida. E tem funções do futuro que nem nós sabemos quais serão. Então, não dá para você colocar numa consolidação de leis trabalhistas questões ainda mais com a dinamicidade e a celeridade que tem com as mudanças que já existem e estão por vir. Mas eu acho que não dá para diminuir o valor da CLT, porque a CLT se preocupa com a saúde do trabalhador, com a jornada de trabalho do trabalhador, com a não discriminação do trabalhador, com a valorização do ser humano. Então, são princípios básicos que são, a meu ver, para mais 100 anos ou 200 anos. Mas precisa, sim, ela ser valorizada. Por isso, é uma preocupação muito grande. Você, com certeza, e quem está nos vendo, já ouviu falar da tal da pejotização, que é um tema muito atual e que o Gilmar Mendes, como ministro do Supremo Tribunal, avocou, porque o debate é tão intenso em todas as justiças do trabalho em especial, ele avocou para tudo, enquanto nós vamos discutir aqui qual deve ter as regras para a pejotização. Por quê? Desde 2017, muitas pessoas foram demitidas e, ao invés de serem contratadas em funções simples, como CLT, contrataram como pejotização, a meu ver, burlando, fraudando a nossa legislação. Mas precisa ser debatido essa questão no sentido que tem pessoas, por exemplo, que têm altos salários, querem realmente ser microempresa, ser pejotizado, porque fala, eu ganho 30, 40 mil reais por mês, não preciso de CLT nenhuma para poder regrar. Mas não pode colocar num caixa de supermercado, num limpador de rua, a pejotização, não dá. Então, a CLT, ela não pode ser colocada como chacota, né, como essa juventude muitas vezes enxergam, porque às vezes, você vê a reforma de 2017, todo mundo falando, olha, agora vai ter 1 milhão de empregos, agora o sindicato não vai ter mais o valor que eles achavam que tinham. É um ledo engano, não teve a criação, naquela época, de emprego nenhum. Hoje, nós estamos tendo uma criação de vários empregos em várias áreas, estamos com baixa desemprego no Brasil, mas não é por conta da CLT, ou a favor ou contra a CLT, não. É por conta do mundo que está mudando. Mas é fundamental que a gente ainda tenha algumas regras, principalmente no que tange a saúde do trabalhador. Né? Hoje nós temos nos aplicativos, a maior parte é tudo jovem. Tudo bem, está trabalhando agora, é jovem, assim por diante, mas daqui a pouco eles vão ter. Como é que eles vão contar com uma aposentadoria, quem é que vai cuidar da saúde deles, se não tem alguns formalismos? Eu acho que nós temos que construir, atualizar a CLT, ter algumas regras que são bem engessadas, talvez diminuir esse engessamento, mas nós não podemos abrir mão, a meu ver, da CLT da forma que estão querendo fazer. Você falou de diálogo. A gente entende, através do seu trabalho, que você dialoga muito bem. Só que a gente vê um cenário nacional bem polarizado politicamente. Como é que se avança uma modernização da CLT? Porque a gente tem empregos que nem existem mais, não existe mais telegrafista. E os empregos que não sabemos quais existirão. Como é que se dialoga num Congresso polarizado, com uma população polarizada? A gente sabe que é importante. Mas como fazer isso? Você tocou num ponto que, a meu ver, é muito relevante. Nos últimos anos, a gente tem percebido essa polarização. Não é? E é uma polarização que, a meu ver, ela não é bom para o nosso país. Eu acho que a questão da ideologia, ela tem os seus limites. Nós não podemos trazer a ideologia para o ambiente do trabalho. O ambiente de trabalho na realidade, uma questão fundamental para a economia e é fundamental para um país. A disputa, não é, ideológica
ou de direita, ou de esquerda, ou de centro, ela tem que estar num patamar daquela questão que traz o que acham quem é da direita. Olha, é bom para o nosso país que nós tenhamos esses elementos. A esquerda, por seu lado, vai trazer, olha, é importante a valorização do ser humano no ambiente de trabalho e assim por diante, mas as regras do dia a dia do trabalhador não podem estar na ideologia trazida pela polarização, porque essa questão tem que ser muito pragmática, porque nós temos hoje nós temos a China hoje, que cada vez cresce. Você vê, é impressionante, daqui a pouco você vai ver, já tem o que tem de carros chineses no Brasil, é impressionante. Daqui a pouco, na empresa brasileira, a montadora brasileira, a meu ver, vai ter alguns problemas, porque também, não sei, mas começam a trazer carros da China com valores menores do que aqueles que são produzidos no próprio país. Como é que consegue isso? Então, essa questão dessa disputa mundial, ela é fundamental que a gente tenha essa compreensão, e aí a ideologia pode até debater e discutir, mas discutir na indústria brasileira, no comércio brasileiro, como é que é a relação capital e trabalho, a ideologia não pode chegar lá. Lá tem que ser pragmatismo, tem que ter, tem que ter objetivos, as empresas, para crescer, tem que ter os seus orçamentos e, conseguindo chegar, distribuir com seus trabalhadores, valorizar a empresa brasileira. Nós temos que valorizar. Você vê até essa questão do aço, que está sendo trazido, o Trump, mais uma vez, está taxando e vai trazer repercussões, com certeza, para o aço do Brasil. E aí uma questão que eu acho fundamental, que tem essa questão da ideologia. A indústria brasileira, você é jovem, muitos que estão nos vendo, deve ser muito jovem também, mas a indústria brasileira, há 30, 40 anos, tinha uma participação no PIB brasileiro mais de 20%. Sim. Hoje não passa de 10%. E um país continental como o nosso é fundamental que tenha uma indústria fortalecida, porque o emprego da indústria, ele gera outros empregos de qualidade, qualificados. É esse tema que nós temos que debater e discutir, e se for o caso da ideologia, para fazer, vamos valorizar a indústria brasileira, eu acho que é isso que nós temos que fazer. Agora, essa questão da polarização chegar como está chegando. Por quê? Nós temos hoje um executivo que é progressista, mas nós temos um parlamento extremamente hostil ao executivo. Então, fica numa questão de debates, a meu ver, muito graves. E hoje nós temos no parlamento uma questão, não vamos discutir a questão política, mas eu gostaria de colocar, que tem as tais das emendas. Essas emendas hoje são bilhões de reais. Eu nem sei quem inventou essas emendas, e o Executivo hoje passa a ter uma ação muito menor do que tinha no passado. Muito bem. Ricardo, você falou sobre o quesito desse diálogo, né, com um executivo progressista, com um Congresso que blinda em alguns momentos as ações do Executivo. Eu acho que você, integrante da Executiva Nacional de um dos maiores partidos do país, que é o PSD, tem observado isso com cautela e ajudado, né, quando possível, nesse diálogo. Queria que você falasse um pouco sobre sua atuação no PSD. Olha, eu sou fundador do PSD. E eu vou lhe dizer, o Kassab, que é o nosso presidente, ele tem uma sensibilidade, e ele exala a política, né? Ele trabalha 24 horas, eu nunca vi uma pessoa se dedicar tanto como ele, tanto é que conseguiu hoje, o maior número de municípios do nosso país, os prefeitos são filiados ao PSD. 15 senadores, 45 deputados, e agora está chegando a 4 ou 5 governadores, que vieram mais 2, aí o Eduardo Leite, né? Isso. E a Raquel, que veio do Pernambuco. Isso. Então, é um partido, esse partido, porque ele não tem os extremos, não é extremado. É um partido que dialoga. É lógico que tem certos temas que eu trago do trabalho que muitas vezes obriga para convencer os deputados, não é fácil, não. Mas eu tento convencê-los da valorização dessa relação capital e trabalho e de valorizar o que é importante na estrutura sindical do nosso país. Porque no governo anterior, é um governo que queria exterminar o movimento sindical. O movimento sindical é importante no mundo. Os países nórdicos
Suécia, Dinamarca, Noruega, lá nós temos mais de 65% dos trabalhadores filiados a sindicatos. Muitos daqueles países, os primeiros-ministros são de origem do movimento sindical. Então tem um valor importante, porque lá na base, o sindicato é da estrutura sindical o mais importante, porque ele não só faz a negociação coletiva. O sindicato, muitas vezes, no interiorzão do nosso país, ele recebe demandas da educação, da falta de luz ou do transporte. O sindicato é um ente que tem uma relação com a municipalidade extraordinária, é fundamental. E hoje, no mundo, com exceção dos países nórdicos e de alguns países da Europa, a maior parte hoje tem uma diminuição muito grande da sindicalização. O próprio Brasil, que tinha mais de 20% antes do governo anterior, hoje passou para 16% e nós estamos tentando chegar a 17%, 18%, o que não é muito, mas é muito maior do que a média mundial, que é 6,5%. E o PSD é um partido que nos dá essa liberdade, né, de transitar com todos os deputados e senadores com essa pauta, que é uma pauta social. Por isso eu tenho a responsabilidade de coordenar no partido, no Brasil todo, a área social. Mas é um partido que é uma família. Eu tenho muito contentamento em estar lá, conversando com governadores, senadores, prefeitos e com o próprio presidente, que, a meu ver, é o maior visionário hoje dos partidos políticos. Você falou de países nórdicos que tiveram lideranças sindicais que ascenderam ao poder. O presidente Lula também é um exemplo aqui no Brasil de líder sindical que virou presidente, né? Na realidade, é o único exemplo que nós temos, né? Mas é um exemplo muito exitoso, não é? Porque, a meu ver, o Lula é uma pessoa, além de carismática, muito sensível, né? E ele, sempre valoriza a sua origem, uma origem muito difícil, como a maior parte dos nordestinos do nosso país, que vieram ganhar a sua vida aqui no Sudeste, e muitas vezes são discriminados ainda, infelizmente. Mas a vida do Lula e o trabalho que ele desenvolve, e a valorização, né? Porque ele, eleito que foi, ele tem essa relação com todas as forças políticas, né? Ele não está linkado em partidos de extrema esquerda, pelo contrário. Ele ouve, logicamente, tem o partido dele, que é o PT, mas ele sempre está, tanto é que o Ministério do Executivo do nosso país tem partidos de centro, não é, principalmente, que ajudam a governabilidade. Isso é pela capacidade que o Lula tem. E contando com um aliado importantíssimo, que é o Kassab. Muito bem. Eu vou para um rápido intervalo e, na volta, o Frente a Frente continua essa conversa com Ricardo Patá, presidente da UGT. Eu volto já. Um novo caminho de oração na alegria e na coragem com Papa Leão XIV. Ano Santo Jubilar de Esperança. Rede Vida, o canal da família. Oi, estou passando aqui para te lembrar que o Vida Melhor espera por você, com muito papo sobre saúde, artesanato, culinária. A gente sempre tem dicas que facilitam a sua vida. Não perca! Excelentes profissionais que vão nos ajudar a entender melhor o funcionamento do nosso corpo e vão nos ajudar a fazer boas escolhas. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2h30 da tarde, eu tô te esperando. Vida Melhor, aqui na Rede Vida. Não perca, encontro com você. Volta com o programa Frente a Frente, conversando com Ricardo Patá, ele que é presidente da UGT, a União Geral dos Trabalhadores, nos deu um panorama até agora sobre questões trabalhistas, futuro do trabalho e como o Brasil precisa se preparar para profissões do futuro e como tem que lidar com essa modernização de trabalho, não é, Ricardo? E sobre essa questão de trabalho, você citou pejotização, a gente vê um movimento grande de pessoas que têm abandonado os trabalhos de CLT e buscado empreender.
A gente vê um movimento digital, né, de até influenciadores entusiasmando as pessoas a criar o próprio negócio. Por um lado, isso é bom, porque um empregador novo gera novos empregos. Mas tem uma visão negativa sobre isso? Eu quero saber se isso é bom ou se é ruim. Olha, nós temos que separar um pouco o joio do trigo. Não há dúvida que o Brasil é um país emergente, é um país que lembra muito a Itália nos anos de 1950, com oportunidades. Isso é uma grande realidade e a gente percebe histórias maravilhosas de pessoas que se dedicaram, são criativos. O brasileiro é muito criativo, muito capaz. E ele pode realmente ter oportunidades ímpares do ponto de vista de colocar sua criatividade num empreendedorismo e trazer benefícios para ele, para a família e assim por diante. Você vê, aquele 99, sabe o 99? Sim. O 99 foi um brasileiro que fez. Isso. E eu conheço até o pai dele, não é? Que é o Veras. E você vê que ele criou e teve a oportunidade e vendeu uma fortuna. Então, como ele, com certeza, muitos terão oportunidade. Mas nós precisamos ter também uma noção de que nós não podemos vender uma falsa ideia. Olha, larga o teu CLT, vai para lá e faz isso. Eu acho que as pessoas têm que se capacitar, têm que conhecer, têm que ter a sua habilidade reconhecida e é muito possível acontecer isso. Só que nós temos um país que ainda nós temos muita gente desalentada. Por mais que o índice do desemprego diminuiu, nós temos ainda situações complexas. Para você ter uma ideia, a Abras, a Associação Brasileira do Supermercado, colocou recentemente numa matéria que tem no Brasil mais de 300 mil vagas. Isso nunca aconteceu isso no Brasil todo. Mas também porque acontece, essa é uma outra questão. Na área de supermercados, 2 motivos. A área de supermercado, infelizmente, está pagando pouco e está exigindo muito na jornada. E o jovem não quer mais se submeter às jornadas do supermercado, que trabalha de domingo a domingo, trabalha em feriados e ganha um valor muito baixo. Esses são os motivos porque essas redes de supermercado não conseguem mais despertar nas pessoas essa vontade. Então, ganhar muito pouco, eles vão preferir, então, ter outras alternativas. O que precisamos, na realidade, é ter, de forma conjunta, uma percepção. O mundo mudou, é o que eu falei logo no começo do programa, as jornadas extensivas, como essa 6x1, as 44 horas, e as pessoas não querem mais se posicionar dessa maneira. Senão não tinha tantas vagas, mais de 300 mil vagas no Brasil. Então, a origem não é que a pessoa quer ir para o empreendedorismo, é a origem que ela não quer se submeter a valores baixos de salário e a jornadas extensivas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, sim, possibilidades enormes. O Brasil é um país de oportunidade. O Brasil é um país extraordinário. E, com certeza absoluta, aquelas pessoas que têm essa vocação empresarial, são criativos, eu acho que elas têm que focar nisso e tentar se empreender. Né? Tem pessoas que vendem pipoca e depois, daqui a pouco, tem 10 carrinhos de pipoca, porque o brasileiro é criativo, como eu comentei. Então, para essas pessoas, sim, tem oportunidade. Mas aquelas pessoas que acreditam que sair da CLT e se aventurar sem que tenham esse mínimo de conhecimento, esse mínimo de condições para trazê-lo para o empreendedorismo, eu acho um risco muito grande. Ricardo, tem uma questão que o seu colega de sindicato, o José Cury, presidente do SIMP, Cury. pediu para que eu fizesse para você durante a nossa conversa, que é a seguinte: no mundo moderno existe a modernização de diversas situações, trabalho é uma delas. E os sindicatos? Qual é o futuro dos sindicatos? Como que os sindicatos estão se modernizando? Existe um preparo também nesse quesito? Olha, Cury, você está nos vendo? Espero que sim, hein, Cury? O Cury é um empresário que eu admiro muito. É uma questão realmente muito relevante. Porque até 2017... nós tínhamos uma estrutura sindical baseada no seu financiamento através da contribuição sindical que deixou de existir. Exato. Já passaram vários anos
E, infelizmente, tem alguns sindicatos ainda com a expectativa de vir de volta a isso. Não, eu não quero que volte, não volta mais, não é para voltar. Então, nós precisamos também, que eu já disse também, volto a enfatizar, nós precisamos nos qualificar. Nós precisamos trazer os jovens. A maior parte dos sindicatos não tem jovens. Nós precisamos arejar o movimento sindical. E esse jovem é que tem que trazer, nos despertar para as necessidades efetivas desses trabalhadores que muitas vezes estão distantes do movimento sindical. Por isso que nós, lá dos sindicatos comerciais ou da própria UGT, estamos sempre nos atualizando. Como eu disse a você há pouco, teve uma reunião com o nosso pessoal de redes sociais, com marketing, para poder falar com o jovem, né, para despertar nele essa questão de fundamento, de pilar relevante da nossa sociedade. Mas, realmente, hoje estamos enfrentando vários problemas exatamente por esse distanciamento do movimento sindical com a juventude do nosso país e atividades como plataformas, entre outros, telemarketing, tantas atividades que só tem jovens e muitas vezes eles estão distantes da nossa realidade. Ou nós também temos uma realidade confortável, acomodada e precisamos fazer um movimento. Precisamos, sim, trazer novas ideias, trazer novas perspectivas, né? Porque nós estamos vivendo hoje um mundo... Você leu Aldous Huxley? Não sei se alguém de vocês leu. O Adorável Mundo Novo, escrito já há muito tempo atrás. Fantástico. Ou 1984, do George Orwell, escrito há muito tempo atrás. Eu sou do tempo dos Jacksons. Adorava assistir o desenho dos Jacksons. E esse mundo chegou. Mas nós ainda não estamos... Nós precisamos nos preparar para esse novo mundo. E isso exige muita leitura, muita informação, muito debate, muita discussão, para que a gente possa ter um novo sindicalismo que é focado e voltado para aquela juventude que está entrando no mercado. Você fez boas citações e recomendações literárias. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e 1984, do George Orwell. Isso mesmo. Ricardo, Uber e mototáxi. Aqui em São Paulo, essa briga entre a prefeitura e os mototaxistas é uma questão complexa, são fatos distintos, né? A questão do Uber, da uberização e a questão da autorização ou não dessa plataforma. A gente vê outros municípios já liberando, Rio de Janeiro é permitido, São Paulo ainda não. Você, como um dos representantes dessa categoria, como é que você vê esse trabalho? Olha, é uma questão muito polêmica. Uhum. Até o presidente Gil teve um debate, uma discussão, saiu até na televisão, brigando lá com o vereador, né? Eu vejo da seguinte maneira, muitos motoboys ou motoristas, muitas vezes, levam pessoas a namorada, amigos, né? Então, eu não vejo problema em ter uma pessoa na garupa. Só que tem o seguinte, essa pessoa que guia a moto precisa ser muito, muito qualificada. Porque, às vezes, você anda na garupa de uma pessoa que você conhece, sabe que ela guia bem a motocicleta, e você não vai entrar numa porque você não sabe colocar sua vida em risco. A questão, já em São Paulo, dos motoboys já é uma questão de risco. Eu disse que nós criamos aí as faixas azuis, que diminuíram os acidentes, mas ainda nós temos muitos acidentes, muitos jovens sequelados, por conta, não é só por conta da habilidade dele, o trânsito de São Paulo é um trânsito maluco, infelizmente. Então é uma questão que precisa debater muito, discutir muito, mas para chegar nessa possibilidade, o motoboy tem que ser altamente qualificado, a sua moto precisa ser revista, porque às vezes você vê moto de motoboy com pneu rasgado, motos que não têm condições nenhuma de segurança. Por isso, o Gil dos motoboys sempre exigiu até a chapa vermelha que daria a qualidade da pessoa que está utilizando a moto, uma moto nova, uma moto que tenha o seu motorista qualificadíssimo para poder exercer essa função, porque às vezes a gente vê, infelizmente, nos faróis vermelhos, passa uma moto para lá, para cá, que você nem percebe, não é? E às vezes traz insegurança para ele e para nós. E no caso até do Uber, o Leandro, que é o presidente do sindicato filiado ao UGT, estivemos conversando, ele tem uma proposta
de troca da frota. 900 mil carros no Brasil todo que seriam trocados, e esses carros seriam das pessoas, o governo faria algum incentivo no sentido dele comprar, porque, não sei se você sabe, alguns alugam o carro, pagam R$5.000 por mês para alugar, ganham 6 mil, 7 mil, não sobra absolutamente nada, tem que trabalhar também muito mais horas do que deveria. Esses dois temas, as motos e o Uber, são coisas que vieram para ficar. Mas nós temos que criar regras, não para mandá-los embora, não é isso, mas para que eles possam respeitar regras mínimas de segurança, de saúde e de valorização do ser humano. Eu entraria e continuaria nesse tema, porque é um tema de amplo debate e fundamental e necessário. Todos nós conhecemos, utilizamos esses serviços, mas infelizmente o programa acabou, né? A gente tem um tempo que se esgota, mas eu quero deixar aqui, Ricardo, à disposição para a gente voltar a continuar essa conversa, explorar novos pontos a serem discutidos sobre trabalho e os avanços dessas conversas que você deixou aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço muito. Olha, foi um prazer em falar com vocês. Até o próximo. Muito bem, foi um prazer, de fato, conversar com o Ricardo Patá aqui no nosso Frente a Frente. Lembrando que semana que vem, a partir das 10h30 da noite, na segunda eu te encontro com Frente a Frente e no domingo, às 9h30 da noite, eu te encontro no Conexões Rede Vida. Fiquem com Deus e até semana que vem.